Será que eu consigo criar uma marca de produto físico em 90 dias? Esse é o episódio 2 do vlog que eu estou fazendo, e se você não me conhece, meu nome é Larissa Kobelik. Eu já sou empresária, sou fundadora da Claves, e agora eu estou trabalhando no Claves Kids, e nos tempos livres que não existem, no tempo livre que não existe, eu estou criando uma terceira empresa, loucura total. Então eu quero contar pra vocês, eu já contei algumas coisas no episódio 1, né, do que eu tô fazendo, e eu quero contar um pouco pra vocês dos dias 2 e 3. Então, quando eu gravei o primeiro vídeo foi no sábado, então naquele momento já tinha algumas ideias, eu já tinha marcado uma entrevista com uma consultora do ramo de cosmético, e essa entrevista aconteceu ontem, que foi domingo. Então eu tô considerando domingo ontem o dia 2, tá? Então eu quero contar pra vocês um pouquinho o que aconteceu no dia 2. Basicamente, a reunião com ela foi muito legal. A moça, como eu falei, é do ramo de cosmético, e ela falou que as minhas ideias chamaram muito a atenção dela, porque elas são fora do óbvio, e são ideias inteligentes, e já fica a dica aqui também pra vocês. Ela comentou comigo o seguinte, ela falou, Larissa, tá todo mundo só querendo fazer body splash, tá todo mundo só querendo copiar os produtos chineses que a gente não consegue competir, então ela gostou muito das ideias que eu trouxe, e algumas ela já descartou, então eu vou falar pra vocês alguns exemplos, tá? Eu tenho o sonho de, queria ter mais protetor com cor em mais cores, porque eu uso um hoje que é bom, só que é muito caro e são só 3, 4 opções de cores. Então eu acho pouco inclusivo, ainda mais no Brasil, que tem uma diversidade gigantesca de tons de pele. Ela falou que isso é muito complexo. O processo para criar um produto protetor solar, ele leva muito tempo para aprovação. E a questão das cores, estabilidade, ela explicou-lhe a parte técnica, é bem complexo, tá? Então, me descartou. Eu também queria melhorar esmalte, o esmalte sai muito rápido. Ela falou que é bem complexo o esmalte, mais do que a gente pensa, porque eles são altamente inflamáveis, tem vários lugares que nem aceitam fabricar esmalte, então também dá um trabalho. E existe uma razão de por que eles não duram muito, né, sem ferrar com a nossa unha, porque quando faz durar mais, bota mais coisa química tóxica e atrapalha então a nossa unha, que também não é meu objetivo. O que mais que ela falou? Algumas coisas, outras coisas ela falou que dá super certo. Só que qual seria o próximo passo agora? A minha lista de ideias que eu falei que eu fiz pra vocês, elas têm alguns setores. Então é o cosmético, alimentos, limpeza, e eu não lembro mais o outro. Mas são alguns, então eu falei pra ela, legal, já consegui validar, consegui ver como seria o processo de produção, como seria o desenvolvimento desses produtos, e o próximo passo agora é eu terminar as outras consultorias que eu estou buscando pra bater o martelo de qual vai ser o produto. E isso eu tô fazendo aos poucos, né? Então agora, hoje eu já falei com uma amiga também. Então deixa eu só finalizar o dia 2. O dia 2, que foi ontem, domingo, foi o que eu fiz isso. Eu fiz a consultoria. E que mais o que eu fiz aqui no dia 2? Fiz também com o ChatGPT um esqueminha de plano de estudo, tá? Então, se você quer empreender, minha princesa, minha Margarida, entenda que você vai ter que estudar pra sempre e estudar um monte de coisa. Eu espero que um dia esse processo seja até mais fácil, tá? Sendo bem sincera. Porque é um pouco desgastante. A gente tem que aprender sobre marketing, vendas, mentalidade, pessoas, processos. Enfim, é bem complexo, tá? Mas vamos focar que dá bom, que é por isso que a gente tá aqui, não é mesmo? Então, eu fiz isso ontem, fiz esse plano de estudo que, na verdade, eu não gostei, eu vou refazer, tá? E depois que eu refizer, eu posso mandar pra vocês. Ontem é importante também, eu provei, chegou aqui em casa, na verdade chegaram 2 produtos que tem aqui nos Estados Unidos, que não tem no Brasil, que eu comprei, e eu não amei eles, tá? Então, me faltou alguma coisa, faltou alguma estabilidade no produto, então eu estou com isso, tá? E eu quero aproveitar pra vocês hoje, né? Hoje é segunda-feira, como eu falei pra vocês, gente, esse projeto tá sendo no meu tempo livre, porque de dia eu tenho que trabalhar em Claves, tenho que trabalhar em Claves Kids, tá? Então hoje, já entrando no dia 3, segunda-feira, estamos no final do dia, porque na verdade eu comecei a gravar isso de manhã, só que tudo que eu gravei não salvou, então eu estou gravando de novo. Então, hoje no dia 3, eu já passei o dia trabalhando em Claves e Claves Kids, fiz uma reunião de 1h30 com a pedagoga que tá me ajudando a criar o Claves Kids, foi super legal. Já comecei a criar o site do Claves Kids com inteligência artificial. Aliás, sem querer falar aqui, mas vai ter uma aula na Claves apenas para 20 pessoas e já tem 200 na lista de espera, tá? Então, como criar sites do zero e aplicativos sem saber nada de programação, vai ser muito legal também. Então, assim, é só no meu tempo livre, hora de almoço, à noite, que eu tô fazendo as coisas desse projeto, igual pra você, minha princesa, tá bom? Então, hoje, o que eu fiz, teoricamente? Então, hoje, o que eu fiz? Pequenas coisas, o que dá pra fazer. Então, eu já adiantei, por exemplo, estou buscando, entrei em contato com uma amiga que é engenheira de alimentos e ela já perguntei pra ela dicas que talvez eu queira desenvolver alguns produtos no ramo alimentício, o que ela sugere, então já fiz esse networking, entrei no LinkedIn, busquei uma outra pessoa também que poderia me ajudar num outro produto, mandei mensagem pra essa pessoa, entrei em contato no Google também e ali em alguns formulários com algumas pessoas pra prestar alguma consultoria pra mim nessa parte que eu estou buscando. E o que mais que eu fiz também?
E é isso, assim. Então a gente tem que entender que às vezes o nosso dia não vai ser passos grandes. O objetivo justamente de ir mostrando a jornada são passos pequenos que a gente vai dando e que de 1 em 1%, é aquela história, de 1 em 1% as coisas vão acontecendo. Melhor do que você não vou fazer nada porque eu não consigo fazer nada grande hoje. Não. Amanhã eu vou ter resposta, vou marcar reunião, vou marcar entrevista, vou fazendo, as ideias vão entrando no lugar. Então, assim, vida real, tá? E o que eu acho legal comentar com vocês também? Uma coisa que eu faço muito é escutar podcast, né? Então, hoje eu não consegui fazer muita coisa, mas enquanto cozinhava uma coisa ali, coloquei um podcast pra ouvir, porque eu gosto. Você quer cozinhar escutando os passarinhos? Tudo bem. Eu gosto porque eu já nem gosto de cozinhar. Então, eu coloco uma coisa que eu gosto de fazer enquanto tô fazendo uma coisa que eu não gosto, tá? E então é isso. Então, o que eu quero mostrar pra vocês aqui que eu aprendi? Porque, além de mostrar o que eu tô fazendo, eu quero mostrar as coisas que eu estou aprendendo. Então, eu vou anotar aqui, mostrar pra vocês que eu anotei. E isso é interessante também, gente. Quando a gente tá lendo, escutando alguma coisa, a gente esquece. Já teve aula na clave sobre memória. Nossa cabeça não foi feita pra lembrar tudo. Então, você precisa anotar. Se você tiver na função escutar de ativo, né? A escuta que você realmente tem a intenção de pegar aqueles ensinamentos. Então, enquanto eu escutava o podcast, eu fui anotando coisas que eu achava interessante e eu quero compartilhar com vocês. Quando a gente fala sobre crescer como ter uma empresa, é imprescindível a gente entender sobre as métricas principais, tá? E tem duas métricas que falaram muito no podcast que eu estava escutando e que talvez você não saiba, então depois eu posso explicar só no detalhe métricas, que eu também estou aprendendo, mas essas por acaso eu já estava mais ou menos familiarizada pela Claves. Então, uma é CAC, Customer Acquisition, custo de aquisição de cliente. Meus convidados chegaram, gente. Ah, meu Deus do céu. Vai entrar no meu vlog de novo, menina. Vai entrar no meu vlog de novo. Ó, na app. Aí. Ó, aí você entra e você consegue ver a atividade do dia. Sim. E aí eu tô melhorando, né? Aí consegue ver as atividades que já foram feitas. Ó. E tem uma galeria de foto da criança fazendo atividade. Não, é. Me ama, tá linda. Olha. Você me ama? Então vamos lá. A primeira métrica é o CAC, que é o custo de aquisição de cliente. Então, essas marcas de produto físico estavam comentando que às vezes é muito normal às vezes é muito normal, né? Enfim, que é muito normal você gastar para vender para o cliente pela primeira vez e ficar 0 a 0. Você não tem lucro nessa primeira venda, porque o importante era você trazer esse cliente para casa, tá? Então, por exemplo, como que acontece isso? Tráfego pago, você já deve ter visto às vezes no Instagram, você tá lá e você vê um publi pago, enfim, algo. Ou um publi post, a marca gastou pra você ver. E às vezes até você fazer uma primeira compra, ela mostra pra você um post 4 ou 5 vezes, até você comprar. Então ela paga R$10, R$10, R$10. Aí você vai e compra um produto de 40. E aí ela fica no 0 a 0. Por quê? Ela faz um investimento para trazer você para dentro da marca e aí ela faz uma experiência de cliente, faz alguma coisa para que você volte a comprar daquela marca e aí o custo do investimento se paga. E aí isso vem uma outra métrica que se chama o LTV, que é o Lifetime Value, que é o tempo de vida que aquele cliente vai te trazer dinheiro. Então, por exemplo, na Claves, hoje, as alunas ficam por muito tempo. Então, mesmo se, considerando que a assinatura é R$ 79,90 por mês, tá? Então, mesmo que eu gastasse R$ 79,90 por mês em publi para trazer aquela aluna, ela se pagaria, porque ela depois continua a recorrência, né? No segundo mês, no terceiro mês, no quarto mês. Então, eu acho interessante também a gente aproveitar essa pílula de conhecimento. Se você não sabe o que era isso, agora você sabe, tá? E ele falou também uma coisa muito interessante, que as vendas recorrentes precisam de estratégia de campanha. Então, para ter venda, né, e para trazer novos clientes e mais lucro, é sobre criar campanhas, uma história, um enredo, uma narrativa. Então, por exemplo, Dia das Mães é uma campanha. Só que e nos meses que não tem nada? Tem que inventar. Aniversário da marca, aniversário do fundador, dia do amigo, ou alguma outra coisa, mas que você vai fazer uma promoção, um Black Friday, alguma coisa que você tem que fazer ali naquela narrativa. E falou uma coisa também interessante que é trazer cliente e não manter é como beber água em um copo furado. Porque o interessante realmente é manter aquele cliente e continuar vendendo para aquele cliente, como eu expliquei anteriormente, né? Para que ele valha a pena, tá? Então, esse foi aí mais ou menos o vlog do dia 2 ou 3. Eu vou colocar um pedacinho aqui da entrevista não, da consultoria que eu fiz com a moça ontem, no domingo. E é isso, pra você ver que, gente, a gente não vai fazer 1000 coisas no dia. Você vai fazendo pequenas coisas e as coisas vão dando certo.
tá bom? Basicamente, eu moro aqui nos Estados Unidos, então eu vejo muita coisa, eu vejo algumas coisas que ainda não tem. Mas eu também, não tem no Brasil, me refiro, né? E eu também tenho um perfil que eu vejo o que pode ser melhor tudo, sabe? Então, acontece alguma coisa, eu falo, nossa, seria bom se isso fosse assim, seria bom se aquilo fosse assim. Então, a ideia é que eu, querendo empreender, na verdade, seguir empreendendo, que eu já sou empreendedora, eu tenho uma escola online, que é a Claves, um outro processo, mas eu queria muito ter um produto físico, tá? E o produto físico seria para mulheres, porque o meu público é mulher, então hoje na Claves a gente tem alunas, mais de 300 alunas em 15 países, brasileiras todas, mas né, ao redor de vários países. Então eu quero achar um produto para mulher que faça sentido, sabe? Não só por criar. E eu fiz uma lista de coisas que pensando em desenvolver, porque eu te falei, foi um trabalho mesmo de eu sentar e falar o que eu gostaria que fosse melhor, o que não tem no Brasil, o que, assim, pensando bem assim mesmo, fazendo uma lista mesmo. Então eu queria conversar com você um pouquinho sobre essa lista que eu fiz previamente, pra você falar pra mim assim, Larissa, isso ninguém fez ainda porque é muito difícil, ou isso ninguém fez porque não vai dar certo, por alguma razão. E se você também pudesse comentar comigo se você já sabe, se a indústria já sabe alguma coisa que seria muito legal ter no Brasil e ainda tem pouco que dá pra explorar, que você talvez também possa saber alguma coisa assim. Então talvez seja melhor até começar por essa parte, se você acha, mais ou menos assim, Larissa, o que dá muito certo no Brasil, ou o que pode dar muito certo no Brasil, o que já estão começando a falar. E se você também quiser falar pra mim assim, Larissa, olha, antes de começar tudo, né, das ideias, a gente vê uma por uma, se você falar assim, Larissa, o problema hoje, ou o que é legal, o que é de ruim na parte de produzir cosmético, pra você já falar pra mim, porque falam muito pra mim de quantidade, né? Tudo é milhões de quantidades, e, enfim, então acho que seria legal a gente começar com uma introduçãozinha, assim, sabe? Até amanhã. Tchau, tchau.